meus queridos, boa madrugada, você que está focado em seus estudos. Eu sou a advogada Suelma Pinheiro e hoje nós iremos tratar sobre o direito real de aquisição. Lembrando a vocês que o único direito real de aquisição que nós temos no nosso ordenamento jurídico é o direito real do promitente comprador, que integra taxativamente o rol dos direitos reais previstos pelo belíssimo artigo 1225 do nosso Código Civil Brasileiro. E nós vamos agora utilizar o nosso amigo do coração, o Vadão. Para quem não o conhece, para quem não sabe quem é esse querido Vadão, quem é essa pessoa tão especial em nossas vidas, é o nosso lindo Vadmecum, que está aí para nos auxiliar em todos os momentos. Então vamos lá, pessoal. Nós iremos abrir o nosso Vadão e vocês irão ler comigo o artigo 1417, que é o artigo especial, o belíssimo artigo que trata sobre o direito real do promitente comprador e que já aproveita para conceituá-lo. Mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou arrependimento, celebrada por direito público ou particular, registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel. Esse, então, é o nosso conceito do direito real do promitente comprador. Duas pessoas celebram contrato e não pode existir cláusula de arrependimento. Essa é a primeira parte do nosso artigo. Gente, cláusula de arrependimento é aquela que permite a uma das partes se arrepender do negócio jurídico. E pode ser feito por escritura particular ou pública e que deve ser registrada em cartório de imóveis. Gente, lembrando aí que todos os tipos de contrato, para que se tornem direito real, eles precisam ser registrados no cartório competente. Se esse contrato não for registrado, ele não será direito real. Outra observação importante aí que nós devemos fazer é quanto à validade do negócio jurídico, que obrigatoriamente em qualquer negócio jurídico que se pretende realizar é necessário a observância dos requisitos previstos pelo famoso artigo 104 do Código Civil. Nós devemos ter o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, nós devemos ter em mente sempre esses requisitos ao firmar qualquer tipo de negócio jurídico. E outra observação importante que nós vamos fazer agora uma distinção é quanto a cláusula de arrependimento, que se difere da inexecução do contrato. Como eu disse, cláusula de arrependimento é aquela que confere a uma das partes o arrependimento posterior quanto à realização do negócio jurídico. E a inexecução do contrato, ela ocorre quando existe um contrato de promessa de compra e venda registrado na matrícula do imóvel. Pessoal, o artigo 1417 do Código Civil nos diz que o promitente comprador, a partir do momento em que houve esse registro na matrícula do imóvel, ele garante o direito à aquisição do imóvel. Imaginem que, registrando-se o contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, o promitente vendedor resolve vender aquele imóvel gravado por direito real a um terceiro. Nós não estaremos diante de um arrependimento, não. Nessa hipótese, nós estaremos diante de uma inexecução do contrato. Então, essa é a diferença. Deu para entender, né? O que é inexecução do contrato e cláusula de arrependimento. E aí, eu lhes digo, como nós já observamos, todos os contratos, para que se tornem direito real, eles precisam ser registrados em cartório. Eles precisam ser gravados na matrícula do imóvel. Por quê? Porque o direito real possui uma característica importante, que é o direito de publicidade, que significa, gente, trazer para o mundo jurídico, para aquele mundo contratual, aquele determinado negócio jurídico, a publicidade que vai ter o efeito
de oponibilidade erga omnes, que significa tornar público a situação daquele imóvel aos terceiros interessados, que na verdade seria publicidade de forma geral, mas nem todas as pessoas têm interesse naquele determinado imóvel. Então a publicidade é assim, para o interesse exclusivo daquele terceiro que realmente tem interesse em saber a situação daquele determinado imóvel. Então ele irá saber sobre a real situação, sobre o gravame que existe sobre aquele bem. E, ao mesmo tempo, serve também para garantir o cumprimento daquele contrato, o respeito àquele contrato. E neste caso, pessoal, do promitente comprador, se eu não registro esse contrato em cartório, eu não vou gerar o efeito da publicidade. Neste caso, eu não adquiro então o efeito de oponibilidade erga omnes. Eu não terei oponibilidade contra terceiros. Essa oponibilidade ela ocorrerá apenas em face ao promitente vendedor. Vocês conseguiram entender? Se eu registro, ele se torna um direito real. A oponibilidade é contra terceiros, ou seja, as pessoas, de forma geral, subentende-se que todos devam saber sobre a situação daquele imóvel. Se esse contrato não é registrado na matrícula do imóvel, ele não se torna direito real e eu não tenho como exigir que terceiros saibam da situação daquele imóvel. Eles não precisam saber, não tenho como exigir que eles saibam da existência desse gravame de direito real sobre aquele determinado bem. Então eu terei a oponibilidade apenas em face do promitente vendedor, porque nós nem sequer saímos ainda do direito obrigacional. Então essa é a nossa dica. Então, para lembrar, para deixar bem registrado na cabecinha de vocês, se houver registro, houver a publicidade, estaremos diante do efeito erga omnes. Se não houver o registro, a promessa de compra e venda gera oponibilidade somente perante o promitente vendedor no âmbito obrigacional, no âmbito contratual. E a forma de extinção do direito real de compra e venda se dá por descumprimento do contrato, que no caso é a inexecução daquele exemplo que nós demos, o cumprimento natural, que no caso é a adimplência por ambas as partes. Também pode se dar a extinção através do distrato, quando ambas as partes resolvem extinguir os efeitos do contrato, e por fim, pela perda do objeto, que é quando há o perecimento do bem. Espero ter contribuído com o seu conhecimento e até o nosso próximo encontro.